Pois é. Agora é hora de Entre Mentes. Isso mesmo. Bom, boa noite a todos, então. Da gente começar uma prática, estou muito curiosa. Estou tão curiosa que eu não. Eu também. Você também, né, Irene? Minha Minha Natália. curiosidade. Natália também? Não, mas a minha curiosidade é para saber quem viu o Tartin. É isso. Andréia, Olha, eu quero saber. eu tô assim, me sentindo assim com muita gratidão, uma pessoa totalmente assim feliz, inacreditável, o que aconteceu esse final de semana. O despertar da curiosidade, até comentei com a Raquel, né? Que incrível que, claro que talvez não, mas assim, talvez você soubesse, né, Rita? É, por isso, talvez você tenha até colocado a questão da curiosidade, mas assim, o que ele falou teve muito a ver com a curiosidade. E ele é uma pessoa fenomenal, assim. O aprendizado desses 2 dias, eu diria que assim, talvez tivesse que ler 15 mil vezes os livros, ou, enfim, ouvir, é, praticar com ele, conhecê-lo, a maneira como, assim, sensacional. É, simplesmente, às vezes, não tem nem como descrever realmente com palavras. E o É, Andy também, e todo o ambiente da Casa Maitre, as pessoas. Cada vez eu me convenço mais que esse caminho é um caminho que é sem volta e que só agrega e que é assim a questão do bem espiritual, mental, corporal, emocional, enfim, é incrível. Foi simplesmente sensacional. E a questão do despertar da curiosidade, eu vinha já praticando durante a semana. Foi uma semana bem difícil de trabalho e assim veio a calhar até parece de ser nesse final de semana o evento do Tarte. E assim, hoje está fechamento na IBM, então tudo louco lá, tudo assim, tá, tudo bem. E assim, eu lembro do final de semana, eu lembro das palavras dele, e assim, realmente eu tenho cada vez mais vontade, inclusive, de disseminar o mindfulness por causa disso, porque algumas coisas que ele comentou realmente foi de que a questão da dana, né, da doação e de como a gente, quando a gente quer praticar de maneira bondosa, que a gente assimila e que a gente quer passar para os outros de maneira bondosa também. Então, assim, eu agradeço, Rita, e assim ao grupo, né, na Natália, claro, todos vocês aqui que eu conheci agora, mas pela oportunidade da gente estar junto. E como eu fui bem acolhida com o grupo que eu era, né, a única, o peixinho fora d'água lá no módulo 2 e que foi assim, de lá eu já fui no evento do Tati, e eu acho que assim realmente sem palavras. nossa, muito bom. Quem conhece o Tartin fica meio assim fora do ar. Exatamente. É muito forte, né, a presença dele. É, Mexe com a gente, né? mexe. Mexe com a gente. A Natália não conseguiu? Tá sem som. Foi. Eu Hum. não consegui. Eu ia tentar ir ontem no domingo, mas eu não acabei não conseguindo também. Precisei resolver outras coisas, inclusive do trabalho. Hum. Então, não deu. Mas eu acompanhei, sempre que eu via que entrava um ao vivo dele no Instagram, eu entrava junto para assistir, então eu consegui acompanhar alguns trechos. Ai, ainda bem que existe a tecnologia. É, e engraçado que ele estava
falando, né? Teve um trecho, a hora que o primeiro trechinho que eu vi, ele já estava falando, porque às vezes a gente quer estar muito acompanhado, mas o caminho do despertar é solitário mesmo. Você fica, nossa, é verdade, né? Mas daqui eu pude sentir também um pouquinho, uma pitadinha disso tudo. Então, eu estava curiosa para saber da Andréia como tinha sido. A Andréia está sem som. Foi simplesmente sensacional. Meu chefe descobriu meu telefone pessoal aqui, eu falei que que eu tô off aqui, que eu não posso. Gente, olha só. Acontece. Não, mas assim, realmente é inacreditável. Qual foi o tema do fim de semana? Então, foi justamente o respirando. Ele pegou, assim, no primeiro dia, bom, eu fui já na assinatura do ciclo de Samatha, né? E aí, assim, já naquele dia foi sensacional, porque a maneira como ele começou, ele leu um trecho do livro, assim, de emocionar. E ele, até a minha amiga que foi junto, eu estou tentando convencê-la a fazer o módulo 1, né, se tornar instrutora. Ela está com algumas dificuldades aí de depressão, enfim. E aí ela comentou na inauguração, falou assim, nossa, o senhor parece um anjo. E acho que ele é um anjo mesmo. E aí, durante o final de semana, ele pegou respirando. No primeiro dia foi bastante a primeira tétrade da questão do corpo. E, assim, a comparação que ele faz com que, desde que a gente nasce, né, do ventre da mulher, o bebê no ventre da mulher, e a questão dos movimentos, corpo e mente, que não é corpo e mente, né, não é mente que ele usa até, mas enfim, mas que nós somos, a questão da integração, que a gente, né, fala, o meu corpo está, não, nós somos únicos, então, da gente, às vezes, né, falar, a minha cabeça está num lugar, não, a cabeça está nesses lugares, junto. E aí, é claro que ele comentou, inclusive, que é muito tempo, né, muito pouco tempo para tanto assunto. E aí, no domingo, ele foi na segunda, na terceira e na quarta tétrade, mas, assim, de uma maneira que fluiu, assim, foi fantástico. E as práticas, assim, ele ministrava das 9 até 12h30, mais ou menos. E aí, à tarde, a gente tinha mais então, 2 horas de prática com o Andy. Eu nunca tinha feito 2 horas direto. E, assim, não parece que são 2 horas. Então, no primeiro dia foi uma prática mais parada, assim, de uma consciência corporal bem diferente no modelo dele e tal. E no segundo dia, no domingo, ontem, ele colocou Feldenkrais, ele estudou. E aí teve uns movimentos muito diferentes. Então, foi fantástico. Assim, realmente indescritível. Muito. Eu ouvi dizer que o Andy também é incrível, né? Que o pessoal... Que o Andy é o assistente do Tarjan, que veio junto. A Cris não conseguiu ir. Esse fim de semana foi um fim de semana muito especial aqui na família, porque o meu filho não mora mais aqui, então foram 2 dias assim, eu fiquei realmente aqui com a família e dei uma desligada, né? Mas eu vou, como a Natália falou, graças à tecnologia, eu já coloquei para seguir, estou seguindo Tati, né? E aí vou ver o que eu consigo descobrir do que aconteceu, fora que a Andréia já está dando um super, já estou imaginando, ela ilustrou muito bem.
mas Sim. infelizmente dessa vez não deu. Certo. E aqui em Botucatu, o quanto der, a gente vai fazer esses ao vivo. Vamos ver como vai estar a internet. Ele fica no Brasil até quando, Rita? Ele tá. Então, agora ele vai ficar aqui até dia 15. Agora ele fica só em Botucatu. Daí depois ele volta para São Paulo já para pegar o avião. Entendi. É isso. Se alguém ainda quiser, dia 5 e 6, tá? É fim de semana, né? E ele vai dar ensinamento assim. Ele abriu para quem quiser vir só no fim de semana, porque tem pessoas que realmente não podem, né, durante a semana. Então, dia 5 e 6 está aberto aí para conhecer o Tarty. Se fosse assim, uma estrada não tão longa, eu iria com certeza, porque vale super a pena. Mas aqui de Curitiba são 7 horas, né? É muito longe. Pois é, então é isso. O Tarty está aí, né? E quem está conseguindo ter contato pessoal com ele vai percebendo o potencial todo desse ensinamento, né? Da prática, desses anos todos que ele se dedica só a isso. Ele é uma pessoa que só se dedica a isso, ele não faz outra coisa. Sabe, ele não tem um outro trabalho, ele não tem que fazer mais nada, ele realmente focou ali na prática e em ensinar. E aí o resultado é isso, né? Uma presença que deixa as pessoas... A primeira vez, no outro ano que ele veio em 2017, é sério, gente. A gente fez um retiro com ele, né? Que era vários dias assim de ensinamentos. E teve um dia que eu saí tão... Ele mexeu tanto com a minha cabeça que entrei no carro e eu não lembrava as marchas. Eu tive dificuldade de pôr a primeira, a segunda, porque ele inverteu totalmente aqui, olha. Ele trabalha com outro paradigma, ele enxerga possibilidades que às vezes a gente não está vendo, né? E daí quando ele traz isso para a gente, mexe muito com os nossos modelos mentais. E ele é um poeta, né? Porque assim, ele tem o dom da palavra simples. Então, assim, ele toca de uma forma que você fala, nossa, mas isso é tão óbvio, né? Por que a gente não incorpora isso de uma maneira simples e bonita, da maneira como ele fala, assim? E ele fala sorrindo, ele é encantador, realmente. É de sair desbaratinado, assim, de, tipo, realmente quebrar todos os paradigmas e a vida é muito simples e, né, a gente tem que só agradecer que a gente tem saúde e tem a oportunidade de encontrar uma pessoa como ele. Isso que ele tem o câncer, né? É. Está tratando, e tem um videozinho lá no Instagram que ele fala exatamente disso. Que ele vive feliz. Ele vive feliz. Que ele percebeu que a vida, no seu mais alto potencial, ela inclui a morte, inclui a velhice, a doença. Então, ele está se tratando, faz os tratamentos, acompanha com os exames e está feliz. Muito tocante, muito. E ele comentou, inclusive, isso. Então, assim, para minha amiga, inclusive, que a gente fica, né, cutucando, ela falou, chega desse baixo astral aí, então foi maravilhoso. Muito bom. Então, vida longa, né, ao Tarty, que ele possa ainda ensinar bastante. E vamos, então, iniciar uma prática para a gente ir vindo para o corpo e deixando todas as preocupações no devido lugar, certo? Eu selecionei 2 exercícios ou 2 práticas que estão relacionadas com o Kuan-Yin, que é aquele conjunto de movimentos, né, de origem tibetana.
que também é algo muito simples, mas a proposta é que a gente experimente esses dois agora, para depois conversar mais um pouco. Estão confortáveis? Então, procurem ficar ainda mais confortáveis. E antes do Kuniê, a respiração dos 9 sopros, a gente pode fazer, cada um aí no seu tempo. Então, nos próximos minutos, nós vamos lentamente relaxar o corpo todo. Se preferir, podem fechar os olhos e relaxar os olhos, as pálpebras, deixando a boca solta. Soltando a tensão da testa. Até que a tensão no couro cabeludo se dissolva
bem devagar, sentindo cada parte do rosto. O nariz, ouvidos, maxilar, o interior da boca, e toda a face. Até que todo o rosto relaxe completamente. Relaxando a parte posterior e a lateral do pescoço. Relaxando a garganta e o queixo. Quando encontrar uma área tensa, desfrute a sensação da tensão derretendo. Levando a atenção para os ombros, relaxando, para o peito, para o braço,
para as mãos, para a barriga, sentindo as costas relaxando, levando o relaxamento às pernas, aos pés, até os dedos dos pés. Saboreando a sensação do relaxamento em todo o corpo. Sentindo realmente a sensação de relaxamento. Como ela é? Desfrutando do relaxamento mais e mais.
e permitindo que a sensação de relaxamento alimente todo o seu corpo. Que assim como uma onda no mar, o relaxamento chegue a todas as partes do corpo. E dando continuidade à nossa prática, nós podemos fazer ajustes na postura, gentilmente se acomodar melhor na cadeira. E colocamos a intenção na respiração pela boca e pelo nariz, deixando os lábios levemente abertos. As mãos suavemente apoiadas sobre as pernas. Inspirando e expirando pelo nariz e pela boca.
Agora eu convido todos a erguer os dois ombros juntos, deixando os braços penderem e as mãos soltas. Subir os ombros o máximo possível, mantendo, respirando. Quando achar que chegou ao máximo, experimentando relaxar todo o corpo, mantendo os ombros, e talvez percebendo que ainda é possível que eles subam mais um pouco. Respire naturalmente, pelo nariz e pela boca. Na próxima expiração, leve os ombros para trás, ainda no alto, e então descendo os ombros, e a partir daí, levando os ombros para frente, e repetindo esse movimento no seu ritmo, subindo, para trás, para baixo, e para frente. São 4 etapas de movimento. As mãos deslizam, soltas. Todo o resto do corpo permanece relaxado, enquanto os ombros realizam o movimento.
Lentamente agora levando os ombros à posição de repouso. Mãos continuando soltas, apoiadas sobre as pernas. Notando as sensações em toda a região da nuca e dos ombros. Com curiosidade. E nos próximos minutos, vamos continuar o movimento dos ombros no sentido inverso agora. Lembrando dos 4 movimentos de subir, agora levar para frente, descer para trás.
voltando ao repouso gentilmente. Notando todas as sensações que esse movimento despertou. Expandindo as sensações e os sentimentos. Independente da sua natureza. Mantendo a respiração pela boca e pelo nariz. Presente nas sensações do corpo. E deixando ser.
continuando a sentir o corpo confortavelmente sentado, na base firme, a parte superior mais leve. Fazendo microajustes quando for necessário. Sempre sentindo o corpo, respirando. Sentindo o corpo todo respirando. Bilhões de células, tecidos e órgãos, respirando junto. Notando como o fluxo da respiração é como uma massagem interna. O fluxo da respiração como uma dança, trazendo energia, trazendo relaxamento, movimentando a vida.
notando como o corpo inspira com alegria. E deixando o corpo expirar com tranquilidade. Inspirando vivacidade e expirando paz e tranquilidade. Inspirando vida, expirando paz, coração e mente.
Convido agora quem quiser falar sobre as suas percepções da prática semanal, da prática aqui do encontro, investigação da curiosidade e sentindo a respiração acalmar o corpo, né? Ou as formações no corpo. Como foi isso para vocês? Eu tenho um pouco de dificuldade da respiração boca-nariz. Eu começo e aí quando eu vejo eu estou só respirando pelo nariz e às vezes inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Não sei se é por causa da natação, de fato de respirar só pela boca, né, e naturalmente respirar pelo nariz. Às vezes eu me perco e aí volto, né? Começo prestando atenção e aí, claro que acho que a questão da curiosidade faz com que eu volte a ficar com a respiração boca-nariz novamente. Não é o habitual, então existe aí uma intenção, né, que a gente alimenta. E é um bom exercício de percepção, né? Ah, agora eu saí, agora voltei. Mas o ideal é que a gente mantenha essa, né, quanto mais tempo possível, boca, assim, junto, inspirar pela boca e nariz e expirar pelo boca e nariz também, Rita. Essa é a respiração especial para a prática do Kundalini, então a gente sempre utiliza quando fazemos um movimento consciente baseado no Kundalini. Tá. Mas esse é o ideal. Tá. O ideal e o real, sim, é a experiência de cada um, né? Tá. E é a experiência de cada um que conta no processo de cada um. Tá certo. Então, vivencie a respiração, como ela estiver. Obrigada.
E vocês não se sentiram curiosos de mais nada durante essa semana? Respiração, boca, nariz. O que mais? Que despertou a curiosidade de vocês? Eu fiquei observando o movimento não, né? A dinâmica de acelerar, de estar mais acelerada, e aí perceber isso no corpo, e aí trabalhar para desacelerar. Como que é esse trabalho para desacelerar? Para mim é respiração. E as 3 respirações conscientes, elas, para mim, sempre ajudam. E é muito engraçado, porque percebo a mudança, assim. Tem uma outra respiração que eu também faço, que é mais respirando pela garganta, né? Inspira, parece que vai, e depois solta um pouco pela boca. Mas é muito engraçado, tanto que eu sempre sinto muito forte. Hoje, quando eu estava fazendo 9 sopros também, parece que até que eu vou ficar um pouco tonta, assim, com a respiração. Então, para mim, a respiração é sempre um recurso que me ajuda muito. E é curioso, porque eu consigo perceber a mudança. Essa semana, acho que eu tive uns 2 momentos, assim. Como foi? Quer contar um? Eu estava saindo para trabalhar e aí a minha rua, logo para eu ir trabalhar, tem uma curva, mas assim, é uma curva muito acentuada, assim, né? E aí eu percebi que eu estava, né, acelerada para ir para o trabalho, a respiração estava curta. E aí eu falo, mas eu já estou acelerada a essa hora da manhã? Acabei de fazer minha prática. E aí eu dirigindo comecei a respirar e fui percebendo que no começo eu nem chegava até o final, né? Aquela inspiração que parece que destrava um pouquinho do peito, assim. E aí fui repetindo, e aí daqui a pouco tava tudo no lugar de novo. Você estava dirigindo. Uhum. Tava dirigindo. E a curva? Acho que foi me ajudando, sei lá. Eu tava, né, indo tão... Ao mesmo tempo prestando atenção, né, na direção, mas tentando me manter, colocar a respiração no lugar. Será que quando a gente faz curva dirigindo, é mais difícil manter a atenção na respiração do que quando faz reta? Pode ser. Exploração, né? Podemos explorar isso Explorar. enquanto dirigimos. Muito bom. Só uma observação com relação aos 9 sopros. O Jung Tube sempre enfatiza para não deixar fechada a garganta. Quando faz aquele barulho, né? Que às vezes a gente faz na respiração do yoga. Uhum. Deixar a garganta o mais liberada possível. Uma respiração natural mesmo e aberto para o ar passar. Livremente. Tá? Não, essa pela garganta não faço quando eu tô fazendo os 9 sopros, não. Faço Em outro contexto. em outros contextos, assim. Tá? Só para ficar claro, porque muitas pessoas é hábito, né? Aí a gente percebe os nossos hábitos, igual a Andrea falou da natação. Sim. Inspira pelo nariz, expira pela boca.
Então, quem faz yoga geralmente treina até esse tipo de respiração e aí vai fazer os 9 sopros e meio que automaticamente expira daquela forma. Ah, entendi. Mas vamos fazer então essa intenção de respirar, expirar aberto, sempre. Aí a gente vai percebendo os nossos hábitos corporais, né? O corpo tem hábitos, não é só a mente. Aliás, mente e corpo, corpo-mente, porque não estão separados. A gente fica falando como se fossem duas entidades distintas, mas quem é que diz que a mente está só aqui, né? A mente está separada do resto do corpo, como se fosse uma divisão aqui. É A gente verdade. sabe que não é separado. Mas por um hábito também a gente se refere como se fosse, né? Sim. A minha mente não está no meu corpo. E daí, quando a gente ouve o Tarshan falar, por exemplo, a gente percebe que isso é só uma ideia que a gente acreditou por muito tempo. Se tornou um hábito. Sim. E eu acho que eu tô colocando mais atenção nas coisas cotidianas, assim. Eu acho que isso tem sido mais frequente. Então, até porque eu percebo que eu tô sempre, se eu tô numa correria, tenho que fazer muitas coisas. Eu mesma já falo, já converso comigo e calma. Então eu percebo que isso tem diminuído também. E que eu tô percebendo mais, né? Acho que eu tô tomando mais consciência desse movimento. Acelera, desacelera. Legal. Porque a gente não está sempre igual, né? Sim. Tem essas mudanças. E em vez de pôr a ênfase também só na mudança, né, que a gente não quer, que é quando eu acelero, mas e aí, quando eu desacelero? Uhum. Vamos jogar atenção então para esse processo de desacelerar, de soltar, de relaxar. Tem tanta coisa aí para descobrir, né? Que se a gente levar curiosidade para o desacelerar, o acalmar, o centrar, a gente vai estar praticando isso também, né? Sim. E aí a gente vai se tornando mais e mais responsável por cultivar aquilo que a gente quer e não notar o que a gente não quer que aconteça. Então, boa. Pode ser um bom exercício, né, de curiosidade. Como acontece o relaxamento no meu corpo? Como eu desacelero? Qual é a sensação de desacelerar? Às vezes demora para a gente perceber que desacelerou. É engraçado isso, né? Daí vem um susto assim. Nossa, eu estou fazendo assim, mas eu não fazia, né? Então um dia cai a ficha. A gente demora um tempinho para perceber. E você até se estranha fazendo aquilo mais lento, ou não se cobrando tanto, ou fazendo uma pausa, né? Eu acho que para mim, na verdade, o movimento de reconhecer quando eu estou acelerada, eu acho que é o mais desafiador. Porque, em geral, tem um sentimento de não posso estar assim.
ou preciso estar assado. Isso, tem um julgamento aí. É, um julgamento. Uhum. Mas será que tem aceleração que é boa, que é positiva e saudável? Pois é. A Andréia, quando está lá competindo, tudo que ela quer é nadar acelerado, né? E aí, assim, até nessa questão, né, que tem aquela frase que eu gosto e que é muito usada no Mindfulness, quando eu me aceito, e não é exatamente assim, mas assim, quando eu aceito, então eu mudo. E é realmente, né, a questão de acelerar, quando estou numa pré-prova ali no bloco, que eu estava até conversando sobre isso recentemente, a questão da ansiedade. A ansiedade tem um lado bom também, porque nesse momento, a ansiedade, aquela adrenalina do atleta, é bom, porque dá uma descarga e você, né, cai na água para competir. Então, nesse momento, o acelerar é bom. Agora, o acelerar, de repente, no trânsito, porque você já está atrasado, ou porque a gente tem mania de estar sempre correndo, né, de querer chegar e de aonde, do próximo, e o próximo, e o próximo e tal. Então, claro, esse balanceamento das coisas que a gente aprende, acho que, né, praticando e cultivando mindfulness, né? E respeitando o corpo, né, também. Porque depois que você faz a prova lá, que você termina, você continua acelerada? Aí assim, você chega cansada e aí depois, justamente, você precisa, inclusive, o ideal é que tenha uma outra piscina que você vai lá dar uma soltada, porque é justamente para baixar a adrenalina e, né, descansar, ou para uma próxima prova, ou para você recuperar aquela energia que já foi colocada durante a competição, né? Boa. Então é isso. Você já explicou tudo. Bela metáfora. Vamos pela trilha do corpo que a gente vai percebendo, né? O que o corpo precisa agora. E até hoje eu estava conversando que a minha cachorrinha, ela tem problema na coluna, né, tem 13 anos, tal, então agora ela pede para subir a escada. Então, tipo, eu ensinei que, né, para ela, espera que eu te pego. Então agora, ao invés de ela esperar, ela late. E é um latido diferente. Então, veja como o animal, às vezes, é até mais, né, que estava conversando isso hoje aqui em casa, que assim, ela é bem inteligente, né? Porque a gente às vezes está com dor e assim, tá com dor e força ainda. Então, né? A gente, puxa, tô com dor, mas tudo bem, vou dar uma forçadinha. Então, assim, ela tá aceitando o limite. Falou assim, para que eu vou sentir dor? Eu vou latir, alguém vai me pegar aqui, pronto, vai subir comigo. E a gente, essa questão com respeito com o nosso corpo também. Que eu, por exemplo, na questão de atleta, ano passado, falei, vou me arrebentei inteira. Então, né, é importante a gente saber os nossos limites e não julgar, não, eu tenho, eu deveria, aceita e faz a fisioterapia, ou, né, ou aceita e vai naquele limite, e, enfim, né, é interessante esse movimento do corpo, porque aí acaba realmente na mente ficar tum, 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 e pode até alavancar um outro problema, né? Uhum, sim. Um bom exemplo esse. Às vezes a gente até tem consciência de algumas coisas relacionadas ao limite, mas não efetua, né? Não faz a escolha saudável. André, sobre isso que você está falando, me lembrou uma coisa. A minha professora de yoga sempre diz que o ahimsa é um dos princípios primeiros da yoga, né? Não violência. E que a gente deve começar com a não violência conosco, né? Com nós mesmos, né? Respeitando os nossos limites. Claro, respeitar os limites não significa parar por aqui, né? Mas e aos poucos. Sim.
É aquela questão de que aceitar não é acatar, né? Um dos 9 princípios mindfulness, claro, para respeitar o limite. Então, tipo, você sente um beliscadinha, então não. Tá, não tem. E aí talvez o limite esteja muito próximo. Então, né? Tem que chegar aí tem aquela linha tênue, né? Aonde que é o limite, aonde que é a acomodação, de repente, né? E o limite, às vezes, pode ser mutante. É. Né? Os limites mudam. Então, temos que estar realmente presentes e curiosos. Senão, o limite é ali, pronto. Mas para sempre ser ali? Será? Será? E aí, até o Tartin deu um exemplo fantástico da questão do foco, né? Então, se você pensa num círculo, onde que é o foco, né? É no meio do círculo. Ok. E se tem um círculo infinito? O foco é aqui, ali e tal. Então, assim, tudo depende de como que está o contexto do caso, né? Eu falei bem rapidamente, mas essa questão, e aí vincula muito com a questão da curiosidade, né? Para assim, tá, o meu limite será que é ali porque eu estou acostumada, ou se eu de repente seguir um outro caminho, ou pensar de uma outra forma, né? É legal, e a questão e aí que o Kabat-Zinn coloca muito bem que as 9 atitudes estão interligadas. Você pratica o não julgamento, né? Não lutar, enfim. Aí você vai, de repente, deixando talvez um arame duro em uma corda bamba que você consegue malear, né? Colocar um pouco de maleabilidade nisso. Né? Flexibilidade. Flexibilidade. As pessoas curiosas, essa é uma outra investigação. Será que as pessoas curiosas são mais flexíveis? Isso é algo que a gente pode investigar. Quando eu estou curioso, quando eu estou curiosa, eu me abro mais para flexibilidade, para mudar limites, mudar pontos de vista, né? Isso tanto é corpo-mente, né? Então é tanto aqui quanto na minha forma de lidar com o mundo, né? Quando eu estou curiosa num movimento, o Feldenkrais, que o Andy faz, eu fiz uma vez um exercício breve, mas uma impressão que ficou para mim é que existe é como se fosse uma investigação, assim, né? Foi a sensação que ficou no meu corpo, assim, que você vai testando, sabe? Então, esse testar é um ato de curiosidade, né? Agora eu vou até aqui, agora eu vou um pouquinho mais, agora eu vou mais para esse lado. E aí vou treinando a minha flexibilidade. Momento a momento, ela não precisa ser sempre igual. Então, curiosidade no corpo, né? Curiosidade incorporada também, porque o corpo não está separado da mente. Se a mente está curiosa, o corpo está curioso. O Tartin fala, respirando, sinta o movimento da curiosidade nas células do seu ser. Está nas células, está em nós. Não é só uma ideia mental. Então tem muita coisa para explorar, né? Bem interessante. Em movimento dá para explorar
mais nitidamente ainda, né? Essa curiosidade nos movimentos. Não. Por exemplo, fazendo a curva fechada, né? Para ir para o trabalho. Bom, a investigação da curiosidade pode continuar, mas o próximo fator, que inclusive ele equilibra a curiosidade, é a tranquilidade. É como se muita curiosidade nos levasse para uma agitação também. Então vem o fator tranquilidade que equilibra esse eixo. Então, o próximo fator a explorarmos seria a tranquilidade. E aí a gente começa a estabelecer relações mesmo, né? Então, eu posso estar curiosa e tranquila ao mesmo tempo? Até que ponto a curiosidade me leva para a agitação, para um estado mais instável? Né, até para uma ansiedade, né? Aquela ansiedade de saber, descobrir. É o que as crianças têm muito. Elas têm muita curiosidade, mas ao mesmo tempo chega a ser uma ansiedade, uma ânsia tamanha de saber que não consegue esperar um minuto, né? Uma ânsia de chegar lá no final da viagem que não aguenta ficar dentro do carro. Então, vem a tranquilidade e dá uma assentada nesse eixo. Daí, vamos ver o que ele fala de tranquilidade. Tranquilidade, calma ou presença à vontade. Para iniciantes, isso corresponde geralmente à ausência de verbalização. Interessante. Então, a intranquilidade levaria à verbalização na prática, né? Pensando aqui na prática. Conforme os níveis mais óbvios de verbalização diminuírem, existirá maior discriminação em relação à qualidade ou textura da calma presente em todo o corpo-mente. Discriminação da qualidade ou da textura da calma. É bem aquilo de jogar o foco para o que interessa, né? Que é a própria tranquilidade. Então, como nos mantermos curiosos, mas ao mesmo tempo focados de uma maneira tranquila. Então, essa vai continuar a exploração durante a semana. Vamos agregar mais essa pecinha. E na prática formal, tem a tranquilidade no corpo, né? Que a gente conseguir se manter imóvel, ou não é imóvel, mas é com essa presença no corpo de quando for necessário fazer ajustes, fazer de forma presente, não como apenas um reflexo assim rápido, né? Mas sentindo que a presença está ali, a atenção está mesmo naquele ajuste no corpo. E tranquilidade na mente, né? Assumindo essa dicotomia, menos verbalização, menos distração, menos para lá e para cá, o foco, e conseguir estabilizar essa atenção no corpo. Então, o quanto disso está presente nas nossas práticas, né? E o quanto disso está presente no nosso dia a dia.
e notar quando saímos e como voltamos para esse estado tranquilo e curioso. Como é esse movimento? O que ajuda? O que atrapalha? O que colabora? Certo? E daí, conforme a gente for vendo os outros fatores, esse diálogo vai ficando mais rico, né? São várias pecinhas que a gente pode usar para refletir. Alguma contribuição? Eu só acho bem curioso, né? Textura da calma. É a linguagem do Tartin. Quando você começa a investigar algo, você descobre, né, novas dimensões daquele objeto de estudo. Então, qual é a textura, qual é o aroma da calma? Qual é a cor da calma? Podemos fazer um entremente só de explorar a cor, as cores, as composições de cores. Tem várias linguagens, né, para investigar os fenômenos. E o Taschen adora inventar expressões e palavras. Ele inventou alguma lá no dia que você estava, Andréia? Então, essa, assim, que até ele, em inglês, quando ele citou a poesia, né? Então, e agora talvez eu esteja misturando, mas corpo e mente, corpo-mente, enfim, algumas questões assim. E aí, consciência, né? Então, consciência. E aí, foi interessante até que a Madá foi traduzir, né? Que em inglês é conscious, enfim, mas que em português é exatamente consciência. Então, né, já está implícito na palavra. Mas ele gosta de usar essas questões de juntar as palavras para fazerem sentido. E é interessante quando ele coloca essa questão de textura, de aroma e tal, e que a gente, quando ele está explicando, fica. Daí você lê, assim, hoje eu leio a textura, não me chamou tanta atenção, talvez, como tenha chamado para a Natália, porque ele usa e agora não me lembro exatamente com textura que ele usou, mas com aroma ele usou. Então, o respirar é diferente respirar em São Paulo e respirar em Botucatu. E aí além de ele ser querido, assim, ele é divertido, né? E ele fala, estou inspirando combustível da Shell. Estou inspirando, não falou Shell, mas enfim, falou outros nomes, mas estou inspirando diesel. Estou inspirando, então é legal, assim. É assim mesmo. E ele realmente cria umas palavras. É uma forma. Eu lembro que ele falou da água, né? Que é assim como a gente percebe o ar, a gente poderia também notar a água. Então, isso aqui é
uma água lá do Polo Norte, que veio de um degelo, veio pelos oceanos, chegou no rio tal, né? Nasceu em alguma nascente, não sei de onde, passou por uma terra vermelha, sabe? Você fazer esse estudo assim do paladar da água. É. E vai longe nisso, né? Não, e vai. Agora lembrei que ele falou da textura, que eles foram numa exposição numa casa japonesa, diz que na Avenida Paulista, que tinha uma exposição de tecidos. E aí tinha os tecidos e ele foi tocar. E aí tinha, não toque, não pode. Aí no final tinha as amostras dos tecidos que podiam tocar. Então daí podia tocar a seda, enfim, os outros vários tipos de tecido e tal. E aí ele falou assim, ele pegou assim, não, mas vou tocar. Por que a gente tem que tocar com a mão? Eu posso tocar com a língua, porque com a língua eu posso sentir uma textura diferente do que eu vou ter, assim, a textura que eu sentiria com a mão. E é fato mesmo, né? E que é o que é realmente a mente de iniciante das criancinhas, porque a criancinha pega, ela quer quer tocar, quer pôr a boca, quer pôr no nariz, quer, enfim. E realmente essa curiosidade da mente de principiante nos desperta muito mais para a vida. E aí você lê a textura, quando você falou, tipo, né, você já imagina, e assim, a gente, é legal que você daí faz porque qual a textura da postura. Depende se você está com uma roupa por exemplo, hoje estou de moletom, aqui se eu tivesse de shorts direto na cadeira, a textura pode ser que se fosse diferente, que eu estaria grudando na cadeira, alguma coisa assim. Então, esse despertar, né, é muito legal. Sim. Muitas possibilidades. É. Você falou da criancinha, eu lembrei que a minha mãe conta que quando ela era menina, acho que 5 anos, ela estava no jardim da casa da avó, aí tinha um monte de margaridas. Aí ela estava no meio das margaridas, muito lindo aquele jardim. Ela começou a tirar o miolinho da margarida e enfiar no nariz. Aí foi enfiando, até que ficou toda entupida de miolo de margarida. Então, assim, a criança ela se funde, né, com os objetos de interesse dela. Ela enfia na boca, enfia no nariz, passa no rosto. É uma entrega. É uma curiosidade muito, assim, levada até um grau, né, máximo. E a gente já vai restringindo mais a nossa curiosidade. É verdade. Ela tem certos limites. Enfim, assim é que é. Podemos sempre ousar um pouquinho. Então, nessa semana, espero que vocês ousem, investigando a sua tranquilidade e a sua curiosidade. Tá? Investigar a tranquilidade deve ser uma delícia, né? E a gente continua também com acalmando a formação corporal, que vai muito bem com a tranquilidade, né? Combina muito bem. Certo? Então, boas práticas, boas investigações. Quarta-feira eu estou lá com o Tartin, vou começar a assistir todas as aulas dele. Então, semana que vem eu dou notícias. Fantástico, você vai ter muita coisa para nos contar, aproveite bastante. Nossa, vou. Obrigada por hoje. Sim. Com certeza. Tô bem feliz, assim, que vai ter esse momento, né? Bem legal. Sim, aproveita muito e vai ser muito bom. E foi uma delícia ouvir vocês. Nossa, até eu vou ficar bem quietinha, porque foi indo tão gostoso que não, a gente é uma troca muito boa, mesmo estando em silêncio, né? Claro, estamos juntas. Né? Só para confirmar, mas nem precisaria, né?
Obrigada pelos compartilhamentos, viu, Andréia e todos. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Tenham boa semana. Boa semana, gente. Tchau, tchau. Boa semana. Boa noite. Boa noite.